Muito boa noite, amigos que acompanham a página do Locus Online. Uma satisfação poder mais uma vez estar participando com você, interagindo com você através dessa nossa transmissão ao vivo. Hoje nessa transmissão a gente tem um convidado especial, né? Nós não vamos debater dos nossos artigos divulgados no site Locus Online, mas vamos conversar aqui com o promotor de justiça Diego Pesce. Ele escreveu o livro Bandidolatria e Democídio, ensaio sobre o garantismo penal e a criminalidade no Brasil. Uma obra nova que com certeza já está repercutindo em todo o nosso país. Nós vamos conhecer um pouco mais sobre esse livro. Então, Diego, muito obrigado pela sua presença aqui nessa nossa transmissão ao vivo. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Matheus. Prazer é todo meu estar aqui. E também teremos a participação especial do nosso articulista César Augusto Cavazola Júnior, falando diretamente de Porto Alegre, vai interagir conosco sobre esse assunto também. Boa noite, César. Boa noite, um prazer imenso estar aqui com vocês. Agradeço ao Dr. Diego por estar presente hoje e atender prontamente o nosso convite. Bem, vamos falar sobre a obra então, Dr. Diego Pesce, Bandidolatria e Democídio, ensaio sobre o garantismo penal e a criminalidade no Brasil. Gostaria que tu falasse um pouquinho nesse nosso início de conversa sobre do que trata esse seu livro, até porque traz alguns termos um pouco diferentes que não fazem parte do nosso dia a dia, então gostaria que tu falasse um pouco sobre a obra. Bem, Matheus, basicamente é o seguinte, nós temos no Brasil 60 mil homicídios por ano, um homicídio a cada 9 minutos. De maneira que nas próximas 2 horas, 14 brasileiros serão assassinados. Democídio é uma expressão criada pelo professor R.J. Rummel, que trata da morte de qualquer pessoa ou povo pelo próprio governo. A tese que nós defendemos no livro, que é feito em parceria com o meu colega Dr. Leonardo Jardim, é de que o estamento burocrático brasileiro é, em síntese, o grande responsável por isso. Na medida em que, em primeiro lugar, ele retirou do cidadão brasileiro os meios de defesa, ele desarmou a população, e ele não oferece uma defesa satisfatória, porque ele permitiu o sucateamento da polícia, permitiu a destruição do sistema penitenciário, e, além de tudo isso, há uma legislação leniente, uma legislação permissiva. A bandidolatria em que ela consiste é uma expressão cunhada pelo desembargador Volney Corrêa de Moraes Júnior, já falecido, numa obra publicada no ano 2000, chamada Crime e Castigo, Reflexões Politicamente Incorretas. Nessa obra ele apresentou o termo bandidolatria dizendo o seguinte, que todos os séculos registram surtos espasmódicos de contracultura e anticivilização, e que no nosso século, a revivescência cínica que estava em voga é a bandidolatria. Esse culto ao bandido, essa negação da responsabilidade individual e o absoluto esquecimento da vítima, que é uma coisa que já em 1968 o grande filósofo brasileiro Mário Ferreira dos Santos chamava a atenção. Mário Ferreira tem uma obra chamada Invasão Vertical dos Bárbaros, na qual ele já prenunciava esse quadro no qual nos encontramos hoje. Então a ideia básica é essa, a gente trata não apenas do que é feito judicialmente, mas das políticas públicas, de todos os erros, de quão distorcido é o debate sobre legalização das drogas e assim por diante. Gostaria de mostrar aqui para quem nos acompanha a capa, né, desse livro, que aliás tem ótimas referências, né? Contracapa aqui com o texto do Benê Barbosa, né, doutor Diego? Percival Pugina também participa, Prefácio do professor né? Percival Pugina. O livro já foi elogiado, para nós é uma coisa que nos deixou muito satisfeitos pelo professor Olavo de Carvalho, né? Felipe Moura Brasil também está recebendo. Então teve uma acolhida muito boa e esse livro foi feito justamente porque a gente notou uma lacuna, Matheus, nesse tema. É o tema, no meu modesto entendimento, mais importante que nós temos no Brasil hoje. Nós temos um democídio no Brasil. O governo brasileiro depravadamente permite que 60 mil brasileiros, 60 mil concidadãos nossos sejam mortos por ano e trata isso com desleixo absoluto. Qual é o interesse, a partir desse teu estudo, doutor Diego, de que o governo permita isso ou deixe isso acontecer com o cidadão, essa violência desenfreada, essa bandidolatria? Olha, eu concluo o meu ensaio dizendo o seguinte, eu não tenho uma solução global para tudo isso aí, mas a gente tem que focar o debate naquilo que é certo. Eu acho que o primeiro passo é enxergar o que está acontecendo. Vou te dar um dado. Entre 2000, foi quando nós superamos os 45 mil homicídios por ano, e 2014 foram mortos 740 mil brasileiros.
Sabe qual é o índice de resolutividade? Sabe quantos processos, quantos inquéritos resultam em denúncia? 5 a 8%. Então vamos colocar um índice generoso, colocar 10% de resolutividade. Nós temos ainda um saldo de 690, 680 mil homicídios, cuja autoria não foi sequer apurada, Matheus. Aí nós pegamos agora o que tem no Banco Nacional de Mandados de Prisão. Nós temos 500 mil mandados de prisão em aberto, não cumpridos. E mais 100 e poucos mil que expiraram. Nós temos 1 milhão, possivelmente, de prisões por fazer. Qual é a resposta do governo a isso? Desencarceramento. Assume um compromisso junto à ONU de diminuir em 10% a taxa de encarceramento. Ou seja, não há um interesse em resolver. O problema do Brasil não é o encarceramento. O Brasil, no ranking mundial de encarceramento, figura em 30º lugar. Circulou há algum tempo uma mentira aí de que nós estaríamos proporcionalmente entre os 4 maiores países com maior índice de encarceramento do mundo. Isso não é verdade. Números absolutos, sim, porque nós somos uma das 5 maiores populações do mundo. Sim. Mas por 100 mil habitantes, nós temos um índice que nós estamos em 30º. Presos provisórios, nós estamos em 77º lugar. Então, essa história que se prende demais no Brasil, isso é uma invenção, é uma narrativa que se criou justamente para que não se ataque o problema como ele tem que ser atacado. Porque eu não acredito que, num debate sério, a necessidade de construção de presídios ela possa ser ignorada. Isso é uma coisa óbvia, e inclusive para a própria dignidade do preso. Ninguém defende que um preso cumpra a pena numa condição subhumana, não é? Mas o governo sequer cogita isso. E dinheiro todos nós sabemos que tem. Basta ver os escândalos de corrupção. Eu até costumo brincar, se fosse criado um imposto sobre propinas, teria dinheiro para construir presídio no Brasil inteiro. Então é falta de interesse. Vou abrir aqui também para a participação do nosso colega César, né, que também vai interagir contigo, Dr. Diego. César, tuas perguntas aqui para o nosso convidado. Bom, eu tenho algumas perguntas, mas a primeira que eu coloco é que nós analisamos a questão da segurança pública e esses altos índices de criminalidade que nós temos, também com aspecto cultural envolvido. Inclusive, até o próprio Olavo de Carvalho fala muito isso, nessa nossa questão de inversão de valores. O que o colega tem a dizer sobre isso? Acha que parte desse nosso problema de segurança pública está vinculado com uma questão de inversão de valores, toda essa cultura de favela, o abrandamento das penas, essa questão cultural dentro do judiciário? O que o doutor tem a dizer sobre isso? Isso é perfeito. Nisso consiste o que nós chamamos de bandidolatria. O próprio Mário Ferreira coloca uma inversão brutal de valores. Não é? E é nisso que consiste. Você idolatra o criminoso, você coloca o criminoso sempre como uma pessoa maravilhosa que o Estado não deixou ser. E tem a contrapartida disso também. Você demoniza o policial. Isso é uma coisa que é muito comum e essa é a mentalidade que é uma inversão. Isso aí remonta a Marcuse, né? No Homem Unidimensional, Marcuse, que ele via? Ele viu que o proletariado, na verdade, não se surgiu, que o proletariado estava vivendo muito bem dentro da sociedade industrial capitalista, e ele elege como nova classe revolucionária esse lumpen proletariado, o bandido, o traficante, o ladrão, o assassino. Como eles seriam a nova consciência de classe. Então nisso consiste a origem mesma da bandidolatria. E essa mentalidade está impregnada na cultura da impunidade, né? Nós temos hoje tornozeleiras eletrônicas, os bandidos mandados para casa com tornozeleiras sem controle nenhum, ou o livro cita casos no Rio de Janeiro, em Caxias do Sul, que foram enviados para casa sem qualquer controle. Então isso é um absurdo. Ladrão, um assaltante preso por 39 vezes pela polícia. Qual é a polícia do planeta que consegue fazer o mesmo trabalho por 39 vezes, né? E a culpa é sempre colocada ou na polícia, né, que aí vem a ONU e recomenda a desmilitarização. Nós temos uma amostra muito boa do que aconteceu no Espírito Santo, que seria uma consequência da desmilitarização, né? Ou o governo amplia ainda mais os seus tentáculos sobre o cidadão ordeiro, né? Ele oferece como alternativa para essa insegurança mais desarmamento do cidadão, como se a culpa fosse dele, né? Isso, como eu digo, isso é se limpar na própria sujeira. Então, esse é o grande problema. Há uma inversão brutal de valores, há uma cultura
que o Theodore Dalrymple fala muito bem disso também, uma cultura de entronização daquilo que é ruim, que é feio, que é criminoso, né, em detrimento daquilo que é nobre e que são os valores que norteiam, né, que sempre nortearam o progresso da civilização. Bem, em relação a essas... Já lhe passo a palavra de novo, César. Ok. Em relação a essas guerras entre facções criminosas aí que a gente acompanhou no início desse ano, né? Mortes, pessoas presos decapitados, uma violência selvagem acontecendo nos presídios. O que isso representa no cenário atual brasileiro da insegurança? Total colapso da segurança, total colapso. O livro menciona, inclusive, entrevistas de juízes da vara das execuções criminais, onde admitem que não há controle algum, né? Então, em socialização do criminoso, em qualquer coisa dessa, se o Estado não tem o controle sequer dos presídios, né? E aí esse Estado que não controla sequer os presídios, e esse é um tema que é muito importante, não tem capacidade de controlar o presídio, cada vez mais quer controlar a vida do cidadão brasileiro, né? Então, essa questão é emblemática do crime organizado, é um combate, na minha opinião, um combate faz de contas que aconteceu dentro dos presídios, era uma coisa que mais do que previsível que isso aconteceria, né? E o comando dos presídios é tomado pelas facções. E a opção que o Estado apresenta, inclusive a menção a isso no livro, é o desencarceramento. Como lá dentro está muito perigoso para os presos, a solução é soltá-los de volta na sociedade, né? E as consequências a gente sabe, não é à toa que nós temos 60 mil homicídios por ano. Sim. César, tua pergunta. A minha próxima pergunta, eu gostaria de uma opinião sua, uma perspectiva em relação ao Estatuto do Desarmamento. Teria alguma coisa a nos dizer a respeito disso? Já refletiu, tem conversado com outras pessoas? Não tenha dúvida. Olha, minha opinião, eu sempre falo em meu nome próprio, tá? Deixar claro, não estou falando em nome do Ministério Público. O Estatuto do Desarmamento é um escândalo, pelo simples motivo de que ele ignora a vontade manifestada por uma votação esmagadora, acho que 59 milhões de brasileiros, nenhum presidente teve essa votação até hoje, não é? Votaram querendo o direito à segurança, à autodefesa. Vejam que contraditório. O Estado que não proporciona segurança ao cidadão retira do cidadão os meios de autodefesa. E ao mesmo tempo, fala em legalização das drogas, proporcionando ao cidadão meios de autodestruição. Então, o Estatuto de Desarmamento é um absurdo. Eu falo muito desse pessoal no movimento feminista, né? Num dos anuários da violência, cerca de 90% das mulheres entrevistadas referiram que têm receio de serem estupradas. Em 2014, aconteceram aproximadamente 47 mil estupros no Brasil. Existem estudos que comprovam que, em relação à resistência armada oferecida por uma mulher, tá? Uma mulher que reage com arma de fogo, e as mulheres que reagem sem arma de fogo e que não reagem. Então, a mulher que não reage, ela tem 2,5 vezes mais chances de sofrer lesões, sofrer um dano maior nessa agressão. A mulher que reage sem arma tem 4 vezes mais chance de sofrer lesões graves do que uma mulher que reage com arma de fogo. Estudos nos Estados Unidos, professor Lawrence Southwick Jr. Ora, a conclusão do estudo é muito clara. Armar a população feminina representa um ganho qualitativo na segurança pública tremendo. E agora eu pergunto para vocês já viram alguma feminista defendendo isso? Não. Então isso é gravíssimo. Nós temos mulheres sendo estupradas, nós temos a população sendo morta sem direito de defesa, e o governo assiste a tudo isso passivamente, acaricia, né, o governo, eu digo estamento burocrático, como dizia o meu conterrâneo Raimundo Fauro, estamento político burocrático. Afaga o criminoso e não deixa nada para as vítimas, né? Me permite me estender um pouquinho. Claro, à vontade. Eu tive a oportunidade de assistir alguns dias atrás o filme Silenciados. Todo estudante de direito deveria assistir esse filme, todo estudante de direito. Porque ele mostra claramente como o estamento burocrático brasileiro massacra as vítimas. Como o estamento burocrático não deixa nada e não lembra. O filme é sobre pais, famílias que perderam seus filhos de forma violenta, de forma brutal, e estão mendigando justiça ao Estado brasileiro. E mostra como esse Estado brasileiro dá os maiores afagos e regalias para os criminosos, enquanto eles, as vítimas,
são obrigadas a implorar por justiça fazendo camiseta com fotos dos filhos mortos. Então, isso é um absurdo. Nós criamos nossos filhos desde cedo, ensinando a entrar em casa rapidamente, olhando por cima do ombro, a sair rapidamente, olhando por cima do ombro, a não reagir, porque a possibilidade de morrer é uma constante, né? Para que se tenha uma ideia, entre todos os principais grupos terroristas do mundo, Boko Haram, Estado Islâmico, Al-Shabaab, eles precisaram de 2 anos de atividades ao redor de todo o mundo para matar o que se matou em 1 ano no Brasil. Todos eles juntos. Então isso não é uma realidade. O Brasil poderia ser o melhor país do mundo. Nos anos 80 nós tínhamos os índices de violência em torno de 11,8 por 100 mil habitantes. Hoje nós temos quase 30 homicídios por 100 mil habitantes. Nós temos 11% dos homicídios do planeta são praticados aqui. Quase metade das cidades mais violentas do planeta estão no Brasil. Até quando nós vamos conviver com isso? Isso não entra sequer na pauta de discussão das grandes questões nacionais, só se fala em economia, não que não seja importante, mas nós estamos vivendo um democídio e parece que nós não estamos enxergando isso. Então, essa é uma preocupação muito grande que eu tenho.